Olá, aqui é o professor Eustáquio Pereira e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse mini curso intensivo Inglês para Viagem. Aliás, inglês não só para viagem. Antes de entrarmos no curso, você precisa instalar a matriz cognitiva fundamental da língua inglesa, ou seja, o alicerce. E para isso temos agora o módulo preparatório. Estudar inglês sem o alicerce é a mesma coisa de você querer montar um quebra-cabeças sem ter a mínima noção da imagem que aquelas peças vão montar. Então vamos lá, vamos instalar agora então essa matriz cognitiva, esse alicerce desses 4 pilares fundamentais da língua inglesa. Olha só como é fácil. São essas 4 peças fundamentais e nós vamos começar aqui com o primeiro quadrante aqui inferior direito, que são os 3 pronomes e um adjetivo. Depois nós vamos aprender as 3 formas verbais, depois os 12 tempos verbais e depois as 4 modalidades verbais. Você pode perguntar, gente, mas parece muita coisa. Não, não é muita coisa. E você vai ficar impressionado como que é importante entender isso aqui. Não pode, é impossível aprender inglês sem entender esses 4 pilares. Então vamos lá. Olha só, esse primeiro então são os pronomes ou os adjetivos. Por quê que são 3 pronomes? Porque nós temos 4 colunas aqui, sendo que 3 delas são pronomes, né? Esse aqui é pronome, esse é pronome e esse aqui também é pronome. Agora, essa terceira coluna aqui, ele é um adjetivo possessivo, né? Então, aqui são os pronomes pessoais, os 2 tipos de pronomes pessoais. Tem o do caso reto e o do caso oblíquo, ou seja, aquele que funciona como sujeito e aquele que funciona como objeto. Lembra em português como é que é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é verdade? Em inglês é eu, tu, ele, ela, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. I, you, he, she, it, we, you, they. Agora, olha os pronomes pessoais que funcionam como objeto, que é o nosso do caso oblíquo, né? Que é o mim, me, mim, comigo, tu, aliás, aquela coisa toda. Então é o me, you. Olha que legal. A segunda pessoa do singular aqui, o you, ele pode ser tanto sujeito, tanto praticando a ação do verbo, como sendo objeto. Por exemplo, I love you. Eu te amo. I need you. Eu preciso de você. Né? Agora, você me ama. You love me. Você ama ele. You love him. Não pode ser you love he, porque he é só para sujeito, quando está praticando a ação do verbo. Então, por exemplo, você ama ela. Como é que fala? You love her. You love her. Né? Como é que fala? Eu amo ela. I love her. Eu amo ele. I love him. I love it. It é ele ou ela para coisas ou animais, por exemplo. Eu adoro pizza, né? I love it. I love pizza. I love it. Eu adoro ela, a pizza. O nós aqui como objeto é us. Então, por exemplo, você ama nós, né? Você nos ama. Então vai ser you love us. Não é you love we. You love us, né? You love you, quer dizer, você ama vocês. Mas também o você pode ser vocês. Então pode ser you love you, quer dizer, vocês amam vocês, né? Ou you love you, ou vocês amam você ama vocês, ou você ama você, né? You love you. Se você estiver mostrando para 2 pessoas e apontando. Claro, vai depender da situação. Então, they agora quer dizer eles ou elas, que é o plural do he, do she e do it. He não é ele pra gente, então they, que é o plural de he, vai ser eles. She não é ela, então they também pode ser elas. It não é ele ou ela para coisas ou animais, então they também, sendo o plural de it também, vai significar eles ou elas. Se você quiser me perguntar, por exemplo, onde estão as cadeiras, né? Where are the chairs? Aí eu falo, elas estão na cozinha. They are in the kitchen. Elas, as cadeiras. They. Então, no plural, they é eles ou elas para gente, para coisas, para animais, para tudo. Só no singular que eu tenho essa separação, né? Olha só, he, ele para gente, she, ela para gente e it, ele ou ela para coisas ou animais. Agora, olha esse aqui, them. Them quer dizer eles ou elas quando for objeto.
Por exemplo, eu amo eles. I love them. I love them. I love them. Agora, qual que vai ser a diferença da terceira e dessa quarta coluna aqui? É muito simples. Muita gente tem dificuldade de entender, mas olha só como é que é simples. My é meu, minha. Mine também é meu, minha. Agora, quando que eu uso esse meu aqui e quando que eu uso esse meu ou minha aqui? É o seguinte, esse aqui não é adjetivo. Então, essa turminha aqui vai ser sempre antes de um substantivo, porque o adjetivo em inglês ele não está sempre antes de um substantivo. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos ele não mora na branca casa, né? Ele não mora na Casa Branca, né? The President of the United States lives in the White House. Ele mora na branca casa. Então, se eu quiser falar, este é meu livro, This is my book. Por que eu vou usar esse meu aqui? Porque tem a palavra book depois. Então, this is my book. Agora, se eu quiser falar, este livro é meu, aí eu vou usar esse outro meu aqui. This book is mine. Porque se você quiser falar esse, você é obrigado a falar o book depois. O book de novo. Então, this book is my book. Ou você fala, this book is my book. Ou então, this book is mine. E essa mesma lógica se aplica a todos os demais aqui, ó. Por exemplo, meu cabelo é curto e o seu cabelo é comprido. Então, vou falar cabelo duas vezes, depois de meu e depois de seu. Então, my hair is short and your hair is long. Agora, e se eu não quiser falar cabelo pela segunda vez? Então, eu vou falar my hair is short and yours is long. E o seu é longo. Então fica parecendo que esse S aqui é o plural. Não, mas esse S não tem nada a ver com plural. Esse S aqui não tem nada a ver com plural. Olha só, olha que interessante. O único que mudou foi do my para mine. Agora, todos os outros simplesmente foi acrescentando um Szinho. E olha que nos que tem S continuou do mesmo jeito. Olha que legal. O único que foi diferente é o my que virou mine. Agora, olha só, o your ficou yours. His continuou sendo his. Her acrescentou S e ficou hers. Its, que já tem S, continuou its. Our, que não tem, ficou ours. Your, que não tem, ficou yours. E their, que não tem S, ficou theirs. Então, como é que você fala? Nossa casa é verde e a deles é branca. Por que eu vou falar deles com S aqui? Porque eu não vou falar casa de novo. Agora, se eu quiser repetir a palavra casa, eu tenho que usar esse aqui, ó. Nossa casa é verde, mas a deles casa é branca. Agora, se eu quiser falar nossa casa é verde, mas a deles é branca, tem que ser esse eles aqui, porque eu não falei deles casa de novo. Eu não falei a palavra casa de novo. Então, vamos lá nessa frase. Our house is green and theirs is white. E a deles é branca. Theirs is white. Para você ver que esse S aqui não tem nada a ver com plural. Tá vendo que não é difícil entender essa lógica? Bom, então vamos avançando sem perder tempo. Agora o que você vai aprender é fundamental e é muito legal. São as três formas verbais. Quais são as três formas? É o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O que é isso? É a forma pura do verbo, é o infinitivo, é o fazer. Eu costumo brincar, olha só, para você nunca mais esquecer, o infinitivo é o verbar, o gerúndio é o verbando e o particípio é o verbado. Qualquer verbo. Então, olha só. To go é ir. Going é indo. E gone é ido. E olha que legal. O infinitivo e o gerúndio, ele é a mesma coisa para todos os verbos. O infinitivo basta colocar o to antes e o gerúndio basta colocar o ing no final. Então, como é que fala ir? Olha lá. To go, indo, going. Sem exceção, independentemente do verbo. Agora, o que é mais complicadinho é somente o particípio, porque para alguns verbos vai ser fácil, basta acrescentar a terminação ed. E sabe qual que é o nome desses verbos cujo particípio é terminado com ed? Esses são chamados os verbos regulares. Claro que eles são regulares, porque eles estão obedecendo uma regra. Então, qual que é o nome dos verbos que não obedecem essa regra? Irregulares. Claro, ele não é obediente a essa regra do ed, então eles são irregulares. Então dá uma olhadinha aqui. Quantos regulares que nós temos aqui nessa listinha toda aqui? Olha só, somente o verbo chegar, aqui ó, arrived,
Qual mais? O verbo aprender, to learn, que é aprender, né? Learning, aprendendo. E learned, com ED, aprendido. O verbo sonhar também é regular, obedeceu a regra do ED, olha só. To dream, sonhar, dreaming, sonhando, e dreamed, com ED, sonhado. O verbo esperar também, to wait, esperar, waiting, esperando, waited, esperado. E o verbo olhar, então só 1, 2, 3, 4, 5. Então, de todos esses aqui, somente 5 verbos que são regulares. Os outros, todos são irregulares. Então, olha só, o verbo olhar, to look, olhar. Então, com to é o infinitivo, é o fazer, é o verbar, é o olhar. Looking é o olhando e looked é o olhado. Eustáquio, mas o ED, você está me falando que é olhado, que é esperado e tudo. Agora, eu tô lembrado que o ED também tem uma outra função, Eustáquio. Claro, você deve estar lembrando também que além de colocar o verbo no particípio, ele coloca o verbo no tempo do passado simples. Então, olha só que legal. O looked, se você algum dia alguém te perguntar o que é looked, aí você tem que falar assim, olha, depende, porque o ED ele tem 2 funções. Ele coloca o verbo no particípio, então looked pode significar olhado, mas também pode significar olhei, o passado simples, olhou. Então, por exemplo, she looked, ela olhou. Agora, se eu falar assim, she has looked, colocar o has, que quer dizer tem, será que vai ser ela tem olhou? Faz sentido esse tem olhou? Não faz. Então, quando eu uso has, esse tem transforma o olhou em olhado. Então, she has looked, quer dizer, ela tem olhado. Olha que legal! O verbo, por exemplo, I waited, quer dizer, eu esperei. Agora, I have waited, eu tenho esperei. Faz sentido? Eu tenho esperei? Claro que não. Então, quando você fala I have waited, colocando have antes, o tenho, né? Esse have transforma o esperei, waited, em esperado. Olha que legal. Então, para você nunca mais esquecer, o ED tem 2 funções. Coloca os verbos regulares no passado simples ou então no particípio, quando ele é precedido do verbo ter. Então, por exemplo, eu tenho esperado. Claro. Agora, I waited é simplesmente eu esperei. I dreamed é eu sonhei. Agora, I have dreamed, eu tenho sonhado. Agora, dreaming é sonhando. Qual que é o verbo auxiliar aqui que vai estar sempre antes do sonhando? Existe eu tenho sonhando? Não existe eu tenho sonhando. Qual que é o verbo auxiliar quando o principal está no gerúndio? É o verbo to be, é o verbo estar. Então, eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Então, vamos praticar aqui a pronúncia dos verbos. To go, ir. Going, indo. Gone, ido. To come, vir. Coming, vindo. E come, vindo. Nossa, engraçado o português, né? Vindo coincidiu de ser em português tanto o gerúndio como o particípio, né? Ela está vindo como ela tem vindo. É complicado, né, em português. Muitas vezes a gente nem percebe essas nuances, mas é estudando outro idioma que a gente começa a organizar a nossa língua também, que, aliás, a língua portuguesa é linda, né? Então, olha só. Então, to look, olhar, looking, olhando, e looked, olhado. Olhado porque eu estou classificando aqui como particípio, mas o looked também pode ser olhou, olhei, né? O tempo do passado simples, mas aqui nós estamos entendendo essa terceira coluna aqui como sendo o particípio, tá? Então, eu não vou perder tempo em olhar todo o significado desses verbos, não. Eu só vou falar o significado aqui do infinitivo, tá ok? Então, to see, ver, to put, colocar, pôr, né? To cut, cortar, to wait, esperar, to tell, falar, contar, relatar, to say, dizer, pronunciar, né? To dream, sonhar, to teach, ensinar, to learn, aprender, to drive, dirigir, to run, correr, to spend, gastar ou passar tempo, né? To give, dar, to think, pensar, to arrive, chegar,
To buy, comprar, e to sell, vender. Então não esqueça da coluna do infinitivo, é o verbar. Não esqueça do gerúndio, que é o verbando. Indo, ando, indo, comendo, bebendo, cantando, falando, jogando, chegando, partindo e assim por diante. E a terceira coluna do particípio, ido, vindo, falado, colocado, esperado, dito, aprendido, ensinado e assim por diante. Mas, Eustáquio, você me disse que quando o verbo é regular, ele está terminando com o ed. Mas e quando ele é irregular, é difícil, né? A gente tem meio que decorar, não tem? Olha, não se preocupe em decorar a tabela de verbo irregular no particípio, não, tá? Com o tempo você vai familiarizando e vai incorporando e ampliando o vocabulário, tá ok? Foque sempre em aprender os verbos em frases, num contexto de verdade que faça sentido para você. Só assim você vai memorizar aquele verbo. Agora a próxima etapa são os 12 tempos verbais e eu te convido para entender essa lógica. Olha só, quais são esses 12 tempos? Na verdade, são 4. Na verdade, são só 4, porque é o presente, o passado, o futuro e o condicional. Porque esse condicional é um segundo tipo de futuro. Para não falar futuro condicional, a gente pode simplificar falando só condicional. Então, olha só, presente, passado, futuro e condicional. O que quer dizer isso? Vamos pegar aqui um verbo no presente qualquer, o verbo viajar, que eu escolhi para trabalhar com ele aqui no presente, né? Então, nós temos aqui 4 colunas e 3 linhas. Por isso que 4 vezes 3 virou 12. Então, quer dizer que esses 4 tempos, né, o presente, o passado, o futuro e o condicional, eles têm 3 variações. Existem eles simples, aqui ó, S de simples, tá vendo? Essa primeira linha aqui são esses 4 tempos simples. A segunda linha são os mesmos 4 tempos contínuos, os mesmos 4 lá, o presente, o passado, o futuro e o condicional. Contínuo, esse C de contínuo, esse S de simples, tá? E a terceira linha aqui é perfeito. Então, os mesmos 4 tempos, presente, passado, futuro e condicional, perfeito. Mas o Eustáquio está complicado. Não tá, não. Presta atenção, olha só. Os tempos simples é quando o verbo está sozinho, olha só. Viajo, presente simples. Eu viajo, você viaja, ela viaja, nós viajamos. Eu não vou conjugar todas as pessoas aqui, não. Mas é importante você entender a lógica desses 12 tempos em português. Porque o seu raciocínio lógico sempre vai ser na língua portuguesa. Você tem que entender a lógica desses 12 tempos em português. Então, presente, eu viajo. Passado, eu viajei. Viajei, eu viajava. Tem 2 tipos de passado em português, mas em inglês é um só. I traveled. Lembra que eu falei que o ed, além de colocar os verbos na forma do particípio, ele também coloca no tempo do passado simples? Então, o ed tem 2 funções. Ele transforma o verbo na forma particípio ou no tempo do passado simples. Então, olha aqui, ó. I traveled, eu viajei. Agora, quando que traveled vai ser viajado? Quando você fala tenho antes, por exemplo, I have traveled, que vai ser aqui na terceira linha, olha só. Aqui já é o passado, né? Então, eu tinha, I had traveled, eu tinha viajado. O presente, I have traveled, eu tenho viajado. Mas vamos entender a lógica, eu quero que você acompanhe junto comigo, presta atenção. Presta atenção nesse padrão. Viajo, viajei, viajarei, viajaria. Olha só. Viajarei é o futuro simples ou simplesmente futuro. Viajaria é o futuro condicional ou simplesmente condicional. O presente ele é feito com o verbo puro, tirando o to aqui. Por exemplo, I go, eu vou, I come, eu venho, I look, eu olho, I see, eu vejo, I put, eu coloco, I cut, eu corto. Aqui é tudo presente. Para eu formar aqui o tempo do presente, basta eu usar aqui o verbo aqui na coluna do infinitivo e simplesmente desaparecer com to, com essa preposiçãozinha aqui que coloca ele no infinitivo. E aí eu já estou conjugando todos esses verbos no presente. Então, por exemplo, eu dirijo, I drive. Eu aprendo, I learn. Eu penso, I think. Eu chego, I arrive. Eu compro, I buy. Eu vendo, I sell. Então tá aqui, ó. Eu uso a coluna do infinitivo para formar o presente simples, certo? Agora, presta atenção no passado. O passado, para eu formar o passado, eu uso o ed, quando o verbo é regular. Agora, calma,
que a maioria dos verbos são regulares. A maioria dos verbos estão no passado simplesmente acrescentando o ed. Mas tem uma turminha que são aqueles desobedientes que o passado não é colocando ed. É acrescentando, fazendo uma outra variação no verbo, mas mais para frente nós vamos aprender isso. Não se preocupe com isso por enquanto. E o futuro? Como que eu conjugo todos os verbos no futuro? Basta eu pegar o verbo puro aqui, eliminando a preposição to, e coloco o auxiliar will. Então, will coloca todos os verbos no futuro. Olha que legal. I will travel. Eu viajarei. I will look. Eu olharei. I will tell. Eu contarei. Eu falarei. I will learn. Eu aprenderei. I will think. Eu pensarei. I will arrive. Eu chegarei. I will buy. Eu comprarei. I will sell. Eu venderei. Olha que maravilha. Qualquer verbo desse, qualquer verbo que você quiser colocar no futuro, basta colocar o will. Então, por exemplo, ela chegará. She will arrive. She will arrive tomorrow. Ela chegará amanhã. E agora, como é que eu transformo chegará em chegaria? Basta trocar o will pelo would. Olha que legal, would. Então, she will arrive, ela chegará. Agora, she would arrive, ela chegaria. Olha que legal. I arrive, eu chego. I arrived, eu cheguei. I will arrive, eu chegarei. E I would arrive, eu chegaria. Olha que gostoso, olha que simples. Já que você entendeu agora a linha do presente, do passado, do futuro e do condicional simples, vamos partir agora para o presente, passado, futuro e condicional contínuo. Agora o contínuo tem dois verbos. Ele tem o verbo auxiliar, que é o primeiro, e o verbo principal, que é o segundo. O principal, ele vai estar sempre no gerúndio, sempre aqui nessa terceira coluna aqui, ó. Já que eu escolhi o verbo viajar, então aqui vai ser viajando. Lá viajando, tá vendo? O viajando não mudou. O que vai mudar? Somente o auxiliar. Aqui no presente é estou, que é o auxiliar do viajando, estou viajando. Aqui no passado contínuo vai ser eu estava viajando. Olha que fácil de entender. Aqui no futuro vai ser eu estarei viajando. Viajando continua sendo viajando. O que vai mudar é estarei. Presente estou, passado estava, futuro estarei. E o condicional estaria. O que vai mudar é só o tempo do verbo estar, que é o auxiliar do viajando. Viajando continua viajando. Olha que simples. Então estou viajando, estava viajando, estarei viajando, estaria viajando. Agora aqui na terceira linha, o verbo principal vai estar aqui, ó, na terceira coluna. Na segunda linha aqui, nos tempos contínuos, o verbo principal não está no gerúndio? Sempre no gerúndio? Sempre! E aqui na terceira linha, o verbo principal vai estar sempre nessa coluna aqui no particípio, ó. Qual que é o particípio do verbo viajar? Viajado. Então vai ser viajado, tá vendo? Não mudou nada nos quatro, da mesma forma que o viajando não mudou nos quatro tempos aqui da segunda linha, dos tempos contínuos, o viajado também vai repetir. O que vai mudar? Vai ser o tempo do auxiliar, só que o auxiliar do viajado não é o verbo estar, não. O estar é o auxiliar do viajando, aqui nos tempos contínuos. O auxiliar do viajado é o verbo ter. E aí é o verbo ter que vai variar no presente, passado, futuro e condicional. Tá vendo? Olha que legal. Então no presente vai ficar eu tenho viajado, né? I have traveled. Aqui no passado eu tinha viajado. I had traveled. No futuro vai ser terei viajado. I will have traveled. E no condicional eu teria. I would have. Olha só. I have não é eu tenho. Aqui, ó. I have não é eu tenho viajado. I have traveled. Eu tenho viajado. Agora, I would have, eu teria. Olha só. Have tenho, would have teria. Então, I would have traveled. Eu teria viajado. Olha que legal. E olha aqui, will have, eu terei. I have eu tenho. I had eu tinha. I will have eu terei. E I would have eu teria. Então, olha só. I will have traveled, eu terei viajado. E I would have traveled, eu teria viajado. Gente, olha como é simples entender. Mas para você entender, você tem que entender a lógica dos tempos. Essa tabelinha você não vai encontrar em livro nenhum. Isso aqui é uma matriz que eu desenvolvi para facilitar o raciocínio lógico, para você nunca esquecer. Então acompanha comigo. Vamos pegar um outro verbo qualquer aqui e trabalhar nesses 12 tempos? Acompanha comigo. Vamos pegar o verbo sonhar.
né? Então vamos lá. Eu sonho, sonhei, sonharei, sonharia. Vamos lá, repita depois de mim. Sonho, sonhei, sonharei, sonharia. Agora vamos agora no sonhando. Estou sonhando, estava sonhando, estarei sonhando, estaria sonhando. Agora vamos no sonhado? Eu tenho sonhado, eu tinha sonhado, eu terei sonhado e eu teria sonhado. Olha que simples. Agora você que vai fazer com o verbo chegar. Vamos lá, to arrive. Então vamos lá. Eu chego. Muito bem, cheguei. Futuro. Chegarei. Condicional. Chegaria. Muito bem. E o presente contínuo? Estou chegando. Muito bem. E o passado contínuo? Estava chegando. E o futuro contínuo? Eu estarei chegando. E o condicional contínuo? Eu estaria chegando. Olha que legal. Agora você, vamos lá. Você agora vai fazer o chegado. Vamos lá? Eu tenho chegado. E aqui agora, passado perfeito. Eu tinha chegado. Futuro perfeito. Eu terei chegado. E o condicional perfeito? Eu teria chegado. Parabéns! Olha que lógico. Então agora você entendeu os 12 tempos da língua inglesa. Você nunca mais vai esquecer isso, porque essa lógica se aplica com qualquer verbo. Então vamos em inglês agora. Vamos pegar um verbo qualquer. Vamos lá. Aprender. Eu vou falar em português, você fala em inglês. Vamos lá. Eu aprendo. Muito bem, I learn. Eu aprendi. I learned. Muito bem, very good. Eu aprenderei. I will learn. Eu aprenderei, só colocar will antes do learn. Eu aprenderia. I would learn. Eu aprenderia. Parabéns. Agora vamos nos 4 tempos contínuos. Vamos lá. Eu estou aprendendo. Vamos lá, eu estou. I am learning. É o verbo to be. I am, eu estou. I am é o presente do verbo to be. Agora fala, eu estava aprendendo. Vamos lá, qual que é o passado do verbo to be? I was learning. Eu estava aprendendo. I was learning. I was traveling. Eu estava viajando. I was teaching. Eu estava ensinando. I was arriving. Eu estava chegando. I was selling. Eu estava vendendo. I was waiting. Eu estava esperando. I was waiting for you. Eu estava esperando por você. I was cutting my hair. Eu estava cortando meu cabelo. I was seeing a movie. Eu estava vendo um filme. I was looking at the sky. Eu estava olhando no céu, olhando para o céu. Não, agora você. Eu estarei aprendendo. I will be learning. Olha o futuro do verbo estar. Will be. Presente eu estou. I am. Passado I was. Futuro I will be. Então will. Antes do be, você está conjugando o verbo estar no futuro. Estarei. Be não é ser ou estar? Então, I will be é eu serei ou eu estarei. Mas como é que é viajando, sonhando, aprendendo? Não existe eu serei aprendendo. Tem que fazer lógica, tem que ser o segundo significado do verbo to be, que é estar. Então, I will be learning. Eu estarei aprendendo. E como diz agora, eu estaria aprendendo. I would be learning. Eu estaria aprendendo. I would be learning. Eu estaria aprendendo. I would be waiting. Eu estaria esperando. I would be saying. Eu estaria dizendo. I would be teaching. Eu estaria ensinando. I would be driving. Eu estaria dirigindo. Que legal. Agora a sua vez, agora no particípio, nos tempos perfeitos, agora quando o verbo principal está no particípio. Vamos lá. Vamos escolher um outro verbo qualquer aqui, por exemplo, o verbo comprar. Vamos lá. Eu tenho comprado. Então vai ser I have. O comprado aqui é a terceira coluna do particípio, então bought. Então I have bought. Eu tenho comprado, muito bem. Como é que fala eu tinha comprado? Basta conjugar o verbo ter no passado. Isso, I had bought. Eu mesmo bought. Eu tinha comprado. E como é que fala eu terei comprado? Basta colocar o ter no futuro. I will have bought. O bought continua sendo bought aqui nos 4. I will have bought. Eu terei comprado. E como é que fala eu teria comprado? Basta trocar o will, que é o auxiliar do terei, para o would, que é o auxiliar do teria. Então, I would have bought. Eu teria comprado. E I would have traveled, igual tá aqui, eu teria viajado. Olha que legal. E eu só queria chamar sua atenção para esse outro quadradinho aqui, ó, porque em cada um aqui, desses tempos, né, tem aqui os auxiliares utilizados
Para que é importante nós entendermos esses auxiliares? Para agora, o que nós vamos aprender agora nesse quarto quadrante aqui, porque nós estamos aprendendo aqui até agora somente na modalidade, somente em uma das modalidades, mas tem mais 3, são 4 que existem. E quais são essas 4 modalidades? São justamente as 2 afirmativas e as 2 interrogativas. Só existe maneira de você afirmar ou de interrogar. Né? E como você pode afirmar positivamente ou afirmar negativamente, interrogar positivamente ou interrogar negativamente, por isso que existem 4. Mas na realidade só existem orações afirmativas e interrogativas. Só que você pode afirmar positivamente, né? Por exemplo, eu viajo, certo? I travel. Agora, eu não viajo, I don't travel. Aqui o auxiliar negativo. I don't travel. E você pode perguntar tanto positivamente como perguntar negativamente. Por exemplo, eu viajo? Do I travel? E aí você vai usar o auxiliar positivo aqui. Do I travel? Eu viajo? E aí você quiser fazer a pergunta negativa, você tem que usar o respectivo negativo do do, que é o don't, que é o do not. Então, don't I travel? Eu não viajo? Claro, pergunta negativa. É isso mesmo. Muitos livros de inglês só trazem interrogativa, negativa e tal, mas eu trago essas 4, porque eu posso afirmar positivamente, eu viajo, eu posso afirmar negativamente que eu não viajo, eu posso perguntar positivamente, eu viajo, eu posso perguntar negativamente, eu não viajo? Claro, existe a pergunta negativa sim, a interrogativa negativa sim. Vamos ver alguns exemplos então em cada uma dessas 4 modalidades verbais, vamos lá? Olha que frase legal. Eles, ou elas, né, não sei, eles são do Canadá. They are from Canada. They are from Canada. Agora, na afirmativa negativa, eles não são do Brasil. They aren't from Brazil. They are from Canada. Eles são do Canadá. They aren't from Brazil. Aqui eu estou afirmando negativamente. Agora, quando o verbo é o to be, igual está aqui, are, né, aren't, no negativo, se eu quiser perguntar o que vai acontecer, o verbo to be sempre é posicionado antes do sujeito. O sujeito aqui está sendo representado pelo pronome they. Então, para eu fazer uma pergunta positiva, basta eu trazer o verbo positivo aqui para antes do sujeito. Então fica, are they from Canada? São eles do Canadá? Né? Are they from Canada? E como é que eu faço a interrogativa negativa? Basta eu pegar esse aren't aqui e colocar antes do they. Então fica, aren't they from Brazil? Não são eles do Brasil? Simples, né? Vamos ver os exemplos que eu dei aqui. Are they, aqui ó, are they your clients? Eu dei um outro exemplozinho aqui só pra gente já treinar outro vocabulário. Are they your clients? Eles são seus clientes? São eles seus clientes? Porque em português, para eu fazer pergunta, basta eu mudar a entonação, não é? Eles são seus clientes. Para transformar em pergunta, eu não mudo a ordem de palavra nenhuma. Basta eu dar aquela entonação de pergunta, né? Eles são seus clientes, afirmando positivamente. Eles são seus clientes? Né? Eles são seus clientes. Agora, em inglês não basta mudar a entonação, não. Eu tenho que colocar o são antes de eles. Então, eles são seus clientes, afirmativa positiva. Agora, para eu perguntar, eles são seus clientes, eu tenho que perguntar em inglês, são eles? Are they your clients? Are they your clients? Eu, além de alterar a entonação da pergunta, eu posiciono o verbo to be antes do sujeito. E na pergunta negativa, vai ficar simples. Aren't they working today? Não estão eles trabalhando hoje? Ou seja, eles não estão trabalhando hoje? Estou perguntando negativamente, claro, é uma interrogativa negativa. Eles não estão trabalhando hoje? Se eu quisesse perguntar positivamente, basta eu tirar o not daqui, né? Fica, are they working today? Aí seria uma pergunta positiva. Are they working today? Eles estão trabalhando hoje? Aliás, essa pergunta aqui é uma pergunta no presente contínuo, né? Aqui, ó. I am traveling, eu estou viajando. I'm not traveling, eu não estou viajando. Am I traveling? Eu estou viajando. Am I not traveling? Eu não estou viajando. Aqui no passado, I was traveling, eu estava viajando. I wasn't traveling, eu não estava viajando. Was I traveling? Estava eu viajando? Wasn't I traveling? Não estava eu viajando?
Olha que fundamental entender essa lógica. Então, por favor, se você ainda não entendeu a lógica dessas 4 peças do quebra-cabeças aqui, desses 4 pilares fundamentais, estruturais da língua inglesa, volta nessa aulinha, mas entenda profundamente. Não se torture tentando caminhar, não se torture tentando construir andares do prédio sem fundação, sem colocar concreto no alicerce. Não faça isso. Vai chegar um momento que vai desmoronar o seu prédio. Domine isso com maestria. Domine esses pilares aqui com maestria. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o inglês nunca mais vai ser um bicho-papão para você. Então vamos à lição número 1 do inglês para viagem, do inglês não só para viagem. Vamos lá, Lesson 1. At the check-in counter. No balcão do check-in, de fazer o check-in para poder despachar e fazer o check-in lá no aeroporto. Vamos lá? Vamos treinar um vocabulário legal aqui, ó, vocabulary. Nós temos aqui luggage ou baggage claim. Baggage é bagagem, ou luggage também é bagagem, né? Claim é restituir, é resgatar a bagagem quando você chega no aeroporto, né? Então, baggage claim or luggage claim, restituição de bagagem. Tem também a esteira rolante, que é aquela esteira que a gente coloca aqui, essa parte aqui inicial da esteira chama de scale, que é a balança, né? No iniciozinho. Aí depois que a gente deita ali, a moça empurra ela para lá e ela já entra na conveyor belt. Conveyor belt, que é a esteira rolante. Balança, scale. Seat é poltrona, assento, né? Window é janela. Então, window seat, poltrona da janela. Aisle. Olha que legal, existe esse S aqui, mas não é pronunciado. Aisle. Aisle seat, poltrona do corredor. Aisle é corredor. Boarding pass. Boarding. Boarding é embarcando, então é o ticket ou a passagem de embarque, que é o nosso cartão, o bilhete, né? Você pode falar boarding ticket, eles falam tanto boarding ticket como boarding pass, que é esse aqui, ó. Olha só, boarding pass ou boarding ticket, ok? Passaporte, como é que fala? Passport. Passport. E essa malinha que a gente leva lá em cima no avião, lá, é a mala de carregar em cima. Carry é carregar, on é em cima. Então é a nossa carry-on. É a nossa carry-on bag ou a nossa carry-on case. Case. C-A-S-E, que quer dizer malinha também, né? Valise. Então vamos lá, vamos treinar algumas frases bem legais. Vamos lá. Próximo da fila, por favor. Como é que fala? Próximo da fila, você tá lá esperando, de repente chega a sua vez e a moça lá que tá lá no balcão para te atender, ela fala, próximo da fila, por favor. Como é que ela vai falar isso? Next in line, please. Next in line, please. Ou simplesmente, next, please. Next. Next, please. Next in line, please. Olá, senhor, ou olá, senhora. Senhor, como é que é? Sir. E como é que é senhora? Ma'am, que é a abreviatura de madam, de madame. Muito bem, ela vai falar hello, sir, se você for homem, né? Ou então, hello, ma'am, ma'am. Aí esse apóstrofo aqui está no lugar da letra D, de madam. Muito raramente você vai ouvir alguém falar hello, madam. Eles vão falar mais é o ma'am mesmo, que é um pouquinho, que é a senhora, assim, com elegância, mas não tão formal quanto madam. Qual é o seu destino final? Então, qual é, what is your final destination? What is your final destination? What's your final destination? Repeat. What's your final destination? Eu estou voando para Los Angeles. Como é que fala? Estou aqui, o presente contínuo, ó. Estou no presente e o voando, o verbo voar no gerúndio. Estou voando para Los Angeles. Como é que fala? I am. Vamos lá, tenta. Vamos lá. Muito bem. I am flying to Los Angeles. I'm flying to Los Angeles. Los Angeles. Very good. Posso ver seu passaporte, por favor? Posso ver? Tem duas formas dela te perguntar, posso ver seu passaporte. Ela pode usar o verbo can I see, né? Posso eu ver? Can I, ou ela pode ser até um pouquinho mais formal, mais educada e usar o may no lugar do can, ok? May I see your passport, please? May I see, posso eu ver? May I see your passport, please? Claro, aqui está ele. Sure, here it is. Aqui ele está. Agora, por que em português eu falo aqui está ele e em inglês eu tenho que falar aqui ele está? Sabe por quê? Porque se eu colocar o está antes do ele, lembra
que em inglês o está antes do ele é só para pergunta e nessa frase eu estou querendo fazer pergunta? Claro que não. Por isso que em inglês eu não posso falar aqui está ele, eu tenho que falar que ele está. Here it is. Porque se eu disser here is it, eu estaria perguntando. Seria assim, aqui ele está? E eu não quero perguntar, eu quero falar que aqui ele está. Então, aqui está ele. Então, tem que ser here it is. Aqui ele está. Very good. Você está despachando alguma bagagem? O atendente te pergunta, né? Are you checking in any baggage or any luggage? Are you checking in any luggage? Ele poderia perguntar assim também. Are you checking any luggage in? Colocando a preposição no final. As duas formas estão corretas, tá? Are you checking any luggage in? Or are you checking in any luggage or any baggage? Very good. Sim, eu quero despachar esta mala grande. Yes, I want to check in, tá no infinitivo, então, I want to check in this big suitcase. Yes, I want to check in this big suitcase. Suit é terno, tá? Por isso que, e case é valise, né? É um estojo. Então, suitcase é o estojo do terno. Legal, né? Você nunca mais vai esquecer que suitcase é mala, porque é o estojo do terno. Suitcase, suit. Yes, I want to check in this big suitcase. Ok, você pode colocá-la na balança, por favor? Ok, pode você, por favor, can you put it on the scale, please? Aqui em cima aqui ó, scale, lembra da balança? Scale. Can you put it on the scale. Vamos falar em alta velocidade, grudando aqui tudo, né? Put it on. Sabe como é que fica o som? Put it on. Can you put it on? Put it on. Can you put it on the scale, please? Can you put it on the scale, please? Scale. Can you put it on the scale, please? Eu também tenho uma malinha pequena e uma mochila. I also have a small carry-on, quer dizer, uma pequena malinha de carregar lá em cima, né? A small carry-on, a little carry-on. Poderia ser little, poderia. Mas eles usam, acredito que nesse caso seria melhor small, porque little também é pequeno, né? I also have a small carry-on and a backpack. Back é costas e pack é pacote. Então, mochila é pacote que fica nas costas. Backpack. I also have a small carry-on and a backpack. And a backpack. Então sempre repita junto comigo, tá ok? Para você ir treinando, me remedando, me imitando e já educando o seu ouvido e já treinando a sua pronúncia. Sinto muito, mas não tem nenhum assento de corredor nem de janela disponível. Oh my God. I'm so sorry, né? Ou simplesmente sorry. Mas não existem nenhum assento de janela e nem de corredor disponível. Então, sorry, but there aren't, não existe, que o verbo existir, there aren't, não existem, any aisle or window seats available. Any aisle or window seats available. Available. Quer dizer disponível. Sorry, but there aren't any aisle or window seats available. Aisle or window seats. Sua poltrona é número 26B e é um assento do meio. Your seat number is 26B and it's a middle seat. Nossa, não é nem uma aisle seat e nem uma window seat. É uma middle seat. Nossa, aquelas desconfortáveis, né? Com gente dos dois lados da gente. Meu Deus, não tem como deitar pra cá e nem deitar pra lá. Meu Deus, é horrível. Middle seats are horrible. Né? Are very uncomfortable. Essas poltronas do meio são muito desconfortáveis. Mas de vez em quando a gente tem o azar, né? Your seat number is 26B and it's a middle seat. Middle. And it's a middle seat. Middle. Aqui está o seu cartão de embarque. Here is, aqui está, né? Your boarding pass or boarding ticket. Here's your boarding pass. Here's your boarding pass.
Here's your boarding pass. Here's your boarding pass. Here's your boarding ticket. Seu voo parte às 21h05 do portão 17C. Cuidado que 21h05 você tem que falar 9h05 p.m., né? Se for 9 horas vai ser a.m. e se for 21 vai ser 9 a.m., 9:05, né? 9, se for 9:05 da manhã seria 9:05 a.m., a.m., né? E se for 9 da noite, 9:05 p.m. Very good. Então, your flight departs at 9:05 p.m. from gate 17C, do portão 17C. O embarque começa às 20h35, 30 minutos antes da decolagem. Boarding begins at 8:35 p.m., 8:35 p.m., 30 minutes before takeoff. 30 minutes before takeoff. 30 minutos antes. Before é antes. Você lembra como é que fala depois? After. After. Por isso que afternoon quer dizer tarde, a parte da tarde. Good afternoon é boa tarde, porque after é depois e noon é meio-dia. Então, afternoon é depois do meio-dia. Então, quando você fala good afternoon, você está falando bom depois do meio-dia, você não está falando boa tarde. Interessante, né? Tenha uma boa viagem. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. Trip. Ou então ela poderia desejar para você que você aproveite o seu voo, né? Muitas vezes eles falam assim. Enjoy your flight. Enjoy your flight. Flight. Voo. Enjoy. Enjoy. Eles usam muito, por exemplo, ao invés de falar bom apetite, né? Em português, quando a gente quer desejar que a pessoa tenha um bom almoço, né? A gente fala, bom apetite e tal. Em inglês é sempre assim. É o enjoy, desfrute. Então, enjoy your lunch, né? Desfrute do seu almoço. Enjoy your dinner. Desfrute do seu jantar. Enjoy your breakfast. Enjoy your flight. Desfrute do seu voo. E assim por diante. Thank you very much. Espero que você tenha gostado dessa lição e não perca as próximas lições. A próxima lição é passando pelo detector de metal, né? Você vai aprender muito vocabulário legal aqui no detector de metal, depois o vocabulário lá em cima do avião, depois você vai ver passando pela imigração, preenchendo aquele formulário, na hora da restituição da bagagem, depois tem a lição de pegando um táxi, você vai aprender todo tipo de dinheiro, de moeda, de papel, depois você vai aprender a alugar um carro, todo o vocabulário que envolve alugar um carro, os diferentes tipos de carro, preço. Depois você vai aprender a comprar um computador numa loja de aparelho de tecnologia. E depois você vai comprar um smartphone, um celular, várias situações para você nunca mais passar nenhum aperto nas suas viagens. Um grande abraço e te vejo na próxima lição. Bye bye!